Nós temos falado da origem da cidade no sentido da inspiração desde Aurobindo, da ação, da decisão da mãe de pôr em andamento essa ideia. Mas não temos falado do pessoal que fundou a cidade, daqueles pioneiros, daqueles que começaram o trabalho. Quem era esse pessoal? De onde chegaram? Como fizeram isso que fizeram? Essa é realmente uma pergunta muito interessante, porque é uma história épica. A mãe conseguiu convencer a Unesco de espalhar a notícia de que uma cidade que iria construir a unidade humana estaria sendo erguida no sul da Índia. E essa informação chegou a muitos lugares. Então, um outro caminho era ser adepto de Sri Aurobindo. Então, você já estava vinculado ao ashram em algum lugar do mundo. Já existia uma certa penetração das ideias de Sri Aurobindo em vários países. Então, essas pessoas que estavam vinculadas ao ashram ou que souberam da informação pela Unesco, elas resolveram vir. E no começo, eles escreviam uma carta para a mãe, para ela mesma, dizendo por que eles queriam estar em Auroville e enviando uma foto. E ela, a partir desta carta e a partir dessa foto, ela percebia quem deveria estar aqui ou não. Ela categorizava essas cartas em dois grandes grupos. As pessoas que queriam vir para cá para aproveitar de uma cidade espiritual, etc. E as pessoas que queriam vir construir essa cidade espiritual. E ela sempre comentava isso. Esses que demonstram claramente que querem vir para construir esta aventura, eles recebem imediatamente minha autorização. Os outros eu fico esperando para ver como é que vai ser. Então chegaram aqui logo no início cerca de 200 até 300 pessoas, vindas de muitos países, prioritariamente da França. E por quê? Porque a Unesco fica na França, porque a mãe tem nacionalidade francesa, embora seja de família turca e egípcia, mas ela nasceu em Paris e viveu lá. Então, bom, chegaram essas pessoas, ficaram, a princípio não tinha nada, era um deserto. Então elas foram se acomodando em cabanas, de uma forma muito simples. As pessoas chegaram muito aqui sem dinheiro algum. Eram pessoas jovens, sonhadores, muitos hippies. E algumas não, compraram um pequeno terreno, tinham algum dinheiro, vieram construir Auroville já trazendo algo, sabendo que tudo que elas construíssem, como até hoje, não pertence a elas, pertence à comunidade. Então, esses pioneiros, e depois nos anos seguintes, porque isso foi em 68, em todos os anos 70 e 80, eles vieram para um lugar onde tudo precisava ser feito. Não tinha luz, não tinha água, era um lugar extremamente deserto. Então, eles vieram realmente com uma aspiração de construir uma cidade nova, um mundo novo. Esse mundo da unidade humana, da consciência, uma vida dedicada a uma elevação de consciência. Os primeiros foram assim. Então, aí estamos compreendendo como foi que começou o negócio. Mas agora, como continua? O pessoal continua chegando e faz o quê? Então, as pessoas chegam porque elas se inscrevem, são acolhidas para vir fazer um estágio probatório, que dura no mínimo 1 ano, onde ela vai servir a comunidade. Então, ela vai ser ajudada em algumas coisas, ela vai ter um apoio, a depender do momento, um apoio de moradia, um desconto na alimentação, mas ela essencialmente vai trabalhar de graça para Auroville por pelo menos 1 ano. Então, ela tem que prover o seu sustento. Mesmo que aqui você tenha médico de graça, você tenha escola de graça, você tenha cultura, arte, esporte, em geral de graça para os moradores, ou pagando uma quantidade muito pequena. E aí eles ficam esse tempo, eles têm mentores, são assim como padrinhos, pessoas que vão acompanhar essas pessoas para ver como é que elas estão indo, ajudá-las a se relacionar, a conhecer melhor Auroville, até o momento onde vai haver uma avaliação desse período da pessoa. Ela pode
ser imediatamente, na primeira avaliação, ser acolhida, ou o comitê pode pedir um tempo mais e ela fica nessa condição de newcomers por mais um tempo. Na medida em que você se torna auroviliano, aí você começa a receber a manutenção, que é esse salário mínimo mais ou menos. Você começa a ter apoio para a hospedagem, ou para a residência, você passa a não pagar mais pela escola dos seus filhos, você passa a ter desconto muito significativo na alimentação, participar de todos os sistemas cooperativos de Auroville, por exemplo, o sistema básico, que é chamado aqui de Purtus. As pessoas, de um modo geral, compram deste mercado, que é abastecido com produtos das fazendas de Auroville, e também com produtos de fora, né? Auroville não tem essa capacidade de sustentar todas as suas necessidades. Em termos alimentares, chega a 30%, 40%, mas em outros aspectos ela não tem produção própria. Então, essa pessoa se torna auroviliana, ela começa a ter uma série de outras vantagens. Em algum momento eu tenho você escutado falar de cidade aberta, de Auroville como cidade aberta. Uma cidade na qual convivem, segundo entendo, turistas, voluntários, moradores, trabalhadores. Como que esse pessoal tudo chega na Auroville e como eles convivem? Vamos lá. Olha, no dia a dia, chegam aqui 5.000 trabalhadores, né? Moram aqui cerca de 3.000 pessoas e digamos que tem a cada tempo uns 300 voluntários que estão em estado probatório, né? São pessoas que vêm e vão ficar aí 1 ano, 2 anos, sendo observadas pela comunidade. Então, a cidade tem uma entrada, na verdade tem várias entradas, tem 2 entradas principais, você entra, tem um guarda, mas se você está de moto, não tem problema nenhum. Se você está de carro, de táxi, etc., ele vai perguntar para onde você vai dizer que vai visitar a cidade ou que vai vir para ser voluntário, ser newcomers, como eles chamam. Então, assim, não é um lugar fechado. Embora, como eu já disse, não é uma cidade comum. Então, é um terreno, é um grande terreno, que pertence a uma fundação. Essa fundação representa a comunidade. Então, por exemplo, as leis urbanísticas não valem aqui do mesmo modo. Por exemplo, uma das coisas, um dos grandes problemas dele, que é terra, né? Comprar toda a terra onde o projeto tem que se desenvolver. Até hoje eles não conseguiram comprar toda a terra. E aí a gente se pergunta, se fosse uma cidade comum, você usa as leis urbanísticas que diz, olha, eu vou precisar comprar essa terra, o Estado vai precisar comprar essa terra para resolver algum problema comunitário. Eles não podem, porque eles são privados, eles são uma fundação. Fundação é uma fundação de direito privado. Então, bom, a pessoa chega e essa comunidade que tem esse status de cidade experimental vai verificar se as pessoas têm as características necessárias para estarem aqui como aurovilianos. E são muitas essas características. Uma delas, eu acho que já afasta muita gente, é exatamente essa interdição de ter propriedade. As pessoas chegam aqui e sabem que o que elas construírem para a vida delas vai ser da comunidade, não tem herança. Se elas forem embora, vai ficar tudo aqui. Isso já é algo que é um desafio para muita gente. Uma outra coisa ela vai viver de uma manutenção. Essa manutenção é mais ou menos um salário mínimo. Eu já tinha falado disso, de que você pode ser um professor pós-graduado e você vai ganhar a mesma coisa que uma pessoa que está trabalhando no La Terrace, por exemplo. A manutenção é básica e isso sempre foi a ideia da mãe de construir um espaço onde a igualdade fosse algo estabelecido. É lógico que, e eu sempre comento isso porque é muito interessante, essas pessoas que vieram, esses pioneiros que vieram com 18, 20 anos, largaram tudo, vieram da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, largaram tudo lá porque queriam construir um mundo de igualdade, sem propriedade privada. 50 anos depois, os pais dessas pessoas podem ter morrido. Elas herdaram um pequeno apartamento em Madrid, não era uma família rica, mas o aluguel de um pequeno apartamento em Madrid, aqui na Índia, é muito dinheiro.
E é muito interessante porque assim, essas pessoas que largaram tudo, de repente chegam numa idade madura e se tornam pessoas ricas. O que acontece quando você passou uma vida toda dedicada a uma causa e de repente você tem muito dinheiro? Claro que muda muito, mas é interessante que há muita doação para a construção de Auroville, para a construção dos jardins no Matrimandi, para a compra de terra. Porque essas pessoas se acostumaram a viver de outra forma. Elas não querem roupa da moda, elas não querem ter um carro, elas não querem comprar o celular mais caro do mercado, elas não têm nenhuma afinidade com esse modo de vida. Então esse dinheiro vem para facilitar algumas coisas na vida delas, muitas estão envelhecendo, precisam de uma série de coisas, e também para ajudar a cidade a se construir. Então, continua chegando gente aqui, continuamente. Então, eles têm um jornalzinho chamado News and Notes, que sai todas as semanas. E aí você tem lá as pessoas que se tornaram aurovilianas nessa semana, completaram o ciclo delas. Aí tem a foto, e elas se tornaram, como se tivesse assim, ganhou o passaporte de Auroville. É assim que funciona. Om Shri Savitra Su